Bia, meu netinho está com 4 aninhos e está comendo todas as unhas. O que eu posso fazer? Bom, qual é o nome do netinho? Eu já Eu achei. sabia que era isso que você ia perguntar. Eu já achei, na minha cabeça, ele é Mateus. Mateus. Não sei por quê. Talvez não seja. Então vamos lá. O Mateus. 4 aninhos, acho que o Mateus é moreninho, assim, cabelinho pretinho. Vamos lá. O que ela pode fazer? Primeiro, que tem que ver quando começou essa questão de roer unha. Esse roer unha, ele é basicamente uma marcação de nível alto de ansiedade. Então tem que ver se essa criança já tinha um nível alto de ansiedade que foi se intensificando, ou se foi uma coisa súbita que apareceu e vai denotar uma situação momentânea de aumento de ansiedade. E aí está dentro da família toda. Então tem que ver isso. Vamos supor que ele já tinha um nível de ansiedade. Crianças com nível de ansiedade alto fazem xixi na cama, a enurese noturna. Quando começam na escolinha, não sei se talvez ele já tenha ido pelo menos para creche, ou creche, né? Tem dificuldade de adaptação na escola, porque são crianças... a gente tem que lembrar que ansiedade e medo são duas coisas juntas. Então, são crianças mais inseguras, são crianças mais medrosas. Então, na hora de adaptar, seja na creche, na escolinha, no maternal, elas têm medo, porque começa tipo assim, será que minha mãe vai me pegar? Será que minha avó vai me pegar? Então, sempre são crianças que têm um pensamento mais negativo. Se a gente está passando por algum problema familiar, exatamente, e que pode estar refletindo. Exatamente, que aí tem que ver se isso começou de repente junto com alguma questão familiar, uma doença na família, uma separação ou a própria mudança de rotina que a pandemia trouxe. Tem que saber como é que é isso, como veio. Então, assim, outras características, a fobia social, né, que é mais a fobia escolar, começa como fobia escolar. Então, tem que ver se essa criança, que outros sinais de ansiedade. Por exemplo, quando ela tem muita questão de comer, a comida é muito seletiva, porque tem crianças muito ansiosas, né? Que, tipo assim, não come coisas muito grandes porque tem medo de engasgar, então tira a carne, fica na base do pirezinho, gosta de comidas mais, não é líquida, mas menos sólida. Né? Por isso que eu falei a coisa do pirê, do estrogonofe. Pastoso, né? Pastoso, mais pastoso. Então tem que ver se já não tinha esses sinais, a questão do xixi. Tem que ver se não tinha medo do tipo assim, pai e mãe vai sair, onde é que vocês vão? Quando é que vocês voltam? Então essa gama de insegurança vem junto com isso. Quando chega ao ponto de estar roendo tudo, você já está chegando num ponto um pouquinho obsessivo. Seja lá como for esses medos, esses pensamentos negativos, estão se repetindo muito mais. E isso também tem que ver se na família não tem algum traço de pessoas perfeccionistas. Tem que ver outra coisa muito importante, se a criança, na hora de começar a soltar a fraldinha, começou a aprender o cocô. Fazer cocô em etapas. Porque isso também é uma característica controladora, ansiosa. Tem que ver como foi lidado isso, como foi lidado com essa questão. O desmame da fralda. O desmame da fralda. Então, assim, tudo leva a crer que ele tem uma personalidade que vai se desenvolver com um traço mais controlador, perfeccionista, medroso. Por que medroso? O controlador, ele tem tanto medo da novidade que ele começa a querer controlar tudo para não ser pego por uma coisa que provoque medo ou insegurança. Essa coisa também da ansiedade familiar, porque possivelmente ele está reproduzindo aquilo, como você mesmo falou. Mas ele está muito novinho. Com um traço mais familiar. Mas como ele está muito novinho para já estar nessa coisa de roer unha, provavelmente ele já tem uma personalidade predisposta à ansiedade, ao perfeccionismo, ao controle. Aí tem que ver na família quem tem esse tipo de personalidade. E aí alguma coisa que aconteça extra só é o fator estopim para isso se manifestar. A unha, na verdade, é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg, com certeza. Uma das coisas que eu oriento em cima do que você está falando é que a gente faça a famosa linha do tempo. Sim, quando começou está sendo esse desenvolvimento dele. Exatamente. Para esse sintoma. Se ele agora está com 4 anos, vamos voltar 2 anos atrás. Os últimos 2 anos, como foram os 2 anos dessa criança?
né? O que mudou na dinâmica familiar? O que mudou no convívio dele com outras crianças? O que mudou? Porque às vezes é interessante, por exemplo, as babás têm uma importância tão grande, as avós também, mas as babás às vezes sabem dizer coisas que os pais nem imaginam, detalhes. Mudou alguma babá? Né? Mudou quem toma conta dele? Porque as crianças sentem muito esse tipo de mudança. Esse contato com a avó é diário ou é só eventual? E a gente entender que, às vezes, assim, o sintoma está agora, mas assim, o que aconteceu há 2 anos atrás? De repente os pais se separaram, houve um problema, o pai perdeu o emprego ou teve que viajar, né? E você falando disso das babás, me lembra muito, eu que frequento muitas escolas para ver o dia a dia daquela criança, às vezes eu não fico só na sala de aula perguntando à professora, à coordenadora. Eu vou ao tiozinho da cantina, eu vou ao tio da portaria. Com certeza. Porque às vezes essas pessoas têm um relato muito maior dessa criança. Não, por isso que eu estou falando que a criança, a gente tem que entender o seguinte, a criança ela não vai dar esse relato. Né? Para o adulto já é difícil, né? Então a criança a gente tem que usar e abusar os desenhozinhos, né? Não, das pessoas que estão em volta. Então você tem que colher informação com o avô, com a avó, com o babá, com o tio, o máximo, porque às vezes vai passar uma tarde na casa da madrinha, por exemplo, e aí a madrinha fala, achei tão engraçado que ele ficou lá num cantinho e não saiu daquele cantinho. Isso denota medo, tipo assim, tá ali acuado, insegurança, lugar novo. Ou então não quis fazer cocô, teve vontade, ficou prendendo. Então isso tudo é muito detalhista, por isso que eu digo, cuidar de criança, você é um universo muito maior. Muito, muito maior, porque você não conta com a informação direta, né? Você tem que ir pegando. E outra coisa, sempre, no caso dela, né? Tipo assim, conversar com esse neto da seguinte maneira, a gente sempre tem que colocar para a criança que a gente já passou por aquilo. Então, em algum momento, tomando café ou fez um bolinho que ele adora, e aí enquanto ele está comendo o bolinho, tipo assim, você sabe que a vovó já teve, na sua idade, a vovó tinha esse negócio da unha. Eu achei até que eu nem ia ter unha quando eu fosse grande, mas aí eu fiquei pensando, por que eu roía a unha na época? Aí eu falei, não, mas machuca. E aí aí ele vai dizer, vó, como é que você fez para parar? Ah, sabe o que acontecia? Toda vez que eu pensava em roer a unha, eu lembrava de uma coisa boa. Aí aquilo, quando eu fui ver, eu já não estava roendo a unha. Então, isso é interessante, essa coisa da criança se identificar que o que ela tem, você já teve. Você já teve e passou. Ele relaxa. E aí ele começa a falar